Você já imaginou perder tudo em um único dia? Sua casa, sua segurança, seu futuro. E estar grávida, sozinha, sem ter para onde ir? Marina viveu esse pesadelo, mas o que ela não sabia é que o marido falecido havia deixado para trás algo que mudaria tudo. Um segredo enterrado há décadas, esperando ser descoberto. Uma carta, uma garagem abandonada e uma fortuna que ninguém imaginava existir. Fique até o final desta história, porque a reviravolta é de arrepiar. E se você está gostando, deixe seu like agora e se inscreva no canal para não perder nenhuma história emocionante como esta. Marina acordou com o som de batidas violentas na porta. Não eram batidas normais, daquelas de vizinho pedindo açúcar ou carteiro entregando encomenda. Eram golpes firmes, autoritários, que faziam a porta velha tremer nos gonzos enferrujados. Ela se levantou da cama com dificuldade, a barriga de 7 meses pesando como uma âncora. O relógio na parede marcava 6:30 da manhã. Ainda estava escuro lá fora. Quem bateria na porta àquela hora? Quando abriu, 3 homens a encaravam. 2 vestiam uniforme de oficial de justiça. O terceiro era o síndico do prédio, seu Mário, que desviou o olhar com vergonha. Marina Oliveira da Silva? Perguntou o oficial mais alto, um homem de uns 50 anos com bigode grisalho. Sou eu, ela respondeu, a voz ainda rouca de sono. O que está acontecendo? Mandado de despejo. Você tem 2 horas para desocupar o imóvel. As palavras caíram sobre ela como um balde de água gelada. Despejo? Mas eu paguei o aluguel deste mês. Eu paguei. O oficial suspirou como quem já tinha ouvido aquela história 1000 vezes. Não é pelo aluguel, senhora. É por dívida do falecido Roberto da Silva, seu marido. Os credores entraram na justiça e conseguiram penhora dos bens. Este apartamento estava no nome dele como garantia de um empréstimo não pago. Marina sentiu as pernas bambearem. Roberto, sempre Roberto, 6 meses desde o acidente na obra, 6 meses desde que ele caiu daquele andaime maldito, e ainda assim ele continuava destruindo a vida dela mesmo depois de morto. Eu não sabia de empréstimo nenhum, ela sussurrou. Infelizmente isso não muda a situação legal. 2 horas, senhora. Depois disso, tudo que estiver aqui dentro será apreendido. E eles se viraram, deixando Marina parada na soleira da porta, grávida, descalça, com a vida desmoronando pela 2ª vez em meio ano. As 2 horas seguintes foram um borrão de desespero. Marina jogou roupas dentro de 2 malas velhas. Separou documentos, fotos, as poucas joias que ainda tinha. Ligou para a prima em São Paulo, que não atendeu. Tentou a amiga do trabalho, que disse não ter espaço em casa. Tentou a antiga patroa da casa onde trabalhou como diarista, que desligou na cara. Ninguém quer saber de grávida pobre e desesperada. Quando os oficiais voltaram, Marina estava sentada na calçada, ao lado das 2 malas, chorando em silêncio. O sol já tinha nascido e a rua estava cheia de vizinhos curiosos, espiando pelas janelas, cochichando, julgando. E agora? Ela perguntou ao oficial, mais para si mesma do que para ele. O homem do bigode grisalho olhou para ela com algo parecido com pena. Tem algum familiar? Algum lugar para ir? Marina balançou a cabeça. A mãe tinha morrido de câncer 3 anos atrás. O pai, um alcoólatra violento, ela não via há mais de 10 anos e nem fazia questão. Roberto era filho único e os pais dele tinham morrido quando ele era adolescente. Não havia ninguém. Foi então que ela se lembrou. Uma conversa. Meses atrás, talvez 1 ano. Roberto estava bêbado, coisa que acontecia cada vez mais nos últimos tempos. Eles tinham brigado por causa de dinheiro. E ele tinha gritado algo como: "Você acha que eu não tenho nada? Meu avô deixou uma propriedade no interior. Eu tenho onde cair morto, sim." Na época, Marina achou que era só a bebida falando. Roberto sempre foi sonhador, contador de histórias. Mas e se fosse verdade? E se realmente existisse alguma propriedade, algum lugar? Ela vasculhou freneticamente a bolsa até encontrar a carteira de Roberto, que guardava desde o acidente. Documentos, CPF, carteira de trabalho.
E ali, dobrado no fundo, amarelado pelo tempo, um papel velho, quase se desfazendo nas dobras. Era uma escritura, ou melhor, uma cópia de escritura. Propriedade rural, lote 47, Zona Rural de Bom Retiro, distrito de Barbacena, Minas Gerais. Proprietário Joaquim Ferreira da Silva, o avô de Roberto. O homem que ele mal conheceu, que morreu quando Roberto tinha 10 anos. Marina olhou para o endereço. Não tinha CEP, não tinha número. Só dizia Estrada Velha para São João del Rei, quilômetro 12. Ela não tinha escolha. Com as 2 malas, Marina arrastou-se até o ponto de ônibus. Usou os últimos R$ 400 que tinha na conta para comprar uma passagem para Barbacena. A atendente da rodoviária olhou para sua barriga enorme e perguntou se ela tinha certeza. Marina só acenou que sim. A viagem durou 6 horas. 6 horas de estrada esburacada, ônibus chacoalhando, enjoo, dor nas costas. Ela vomitou 2 vezes no banheiro minúsculo do ônibus. Uma senhora idosa ofereceu biscoito de polvilho e água. Marina aceitou, chorando de gratidão por aquela gentileza mínima num dia tão horrível. Quando chegou em Barbacena, já era meio da tarde. A rodoviária era pequena, com cheiro de óleo diesel e pão de queijo. Marina perguntou a um motorista de táxi se ele conhecia a Estrada Velha para São João del Rei. Conheço, mas ninguém usa mais aquela estrada, moça. Abriram a rodovia nova há uns 20 anos. A velha está abandonada. Preciso ir até o quilômetro 12. Tem uma propriedade lá. O motorista, um homem magro de uns 60 anos, coçou a cabeça. Quilômetros 12 da velha estrada. Só pode ser aquela casa da família Ferreira. Está lá há décadas, mas ninguém mora faz tempo. Dizem que está caindo aos pedaços. Pode me levar? Moça, o carro não sobe até lá. A estrada está muito ruim. Posso te deixar na entrada, mas você vai ter que caminhar uns 500 metros. Marina olhou para as malas, olhou para a barriga, olhou para o céu que começava a escurecer. Me leva até onde der. O táxi balançou tanto na estrada de terra que Marina achou que fosse entrar em trabalho de parto ali mesmo. Buracos enormes, mato alto dos 2 lados, silêncio absoluto. Nada de casas, nada de gente. Só mato, árvores e o som de cigarras. Quando o motorista parou, apontou para uma trilha quase invisível no meio do capim. É por ali. Boa sorte, moça. Vai precisar. Ele pegou os R$ 50, deu meia volta e foi embora, deixando Marina sozinha no meio do nada, com 2 malas e uma gravidez avançada. Ela começou a caminhar. A trilha era íngreme e cheia de pedras. As malas pesavam como chumbo. A cada 10 passos, Marina precisava parar para respirar, para apoiar a mão nas costas, para limpar o suor do rosto. A barriga parecia pesar 1 tonelada. Quando finalmente chegou ao topo do morro, viu a casa e quis chorar. Não era uma casa, era uma ruína. A construção antiga, de tijolos aparentes e madeira, estava semi-destruída. O telhado tinha buracos enormes, com telhas caídas pelo chão. As janelas não tinham vidro, só buracos negros como olhos vazios. A porta da frente pendia torta, meio arrancada dos gonzos. O mato tinha tomado conta de tudo. Trepadeiras subiam pelas paredes. Capim crescia até a cintura no que um dia foi o quintal. Nos fundos, Marina podia ver uma construção menor, uma espécie de garagem de madeira, com as tábuas apodrecidas e um cadeado enferrujado na porta. O sol estava se pondo. Em meia hora, estaria completamente escuro. Marina empurrou a porta da frente, que rangeu assustadoramente. Lá dentro, o cheiro era de mofo, de abandono, de décadas de solidão. Teias de aranha pendiam do teto. O piso de tábuas corroídas gemia sob seus pés. Havia móveis velhos cobertos de pó, uma mesa quebrada, cadeiras sem assento. Ela deixou as malas caírem no chão e se sentou ali mesmo, no chão sujo, e finalmente permitiu-se chorar de verdade. Chorou por Roberto, que morreu e deixou só dívidas. Chorou pela casa que perdeu. Chorou pela vida que poderia ter tido e nunca teria.
Chorou pela criança que estava para nascer naquele lugar miserável, sem futuro, sem esperança. A noite caiu. Marina achou um colchão velho num dos quartos, tão sujo que era quase preto. Ela jogou um lençol que tinha na mala por cima e se deitou, vestida, abraçada à própria barriga. Lá fora, os sons da mata eram assustadores. Grilos, sapos, algo maior se movendo entre os arbustos. Ela pensou em animais selvagens, em cobras, em tudo que poderia dar errado, mas o cansaço foi mais forte que o medo. Ela dormiu e sonhou com Roberto. Roberto jovem, sorrindo, dizendo: "Confia em mim, Marina, tem algo aqui. Eu prometo." Quando acordou na manhã seguinte, o sol entrava pelos buracos do telhado, iluminando a poeira no ar como se fossem estrelas. Marina se levantou, limpou as lágrimas secas do rosto e olhou ao redor com novos olhos. Ela não tinha mais para onde ir, então teria que fazer aquilo funcionar, de alguma forma. Os primeiros dias foram uma guerra contra a própria casa. Marina começou pela cozinha, porque precisava de um lugar minimamente limpo para preparar comida. Varreu teias de aranha do tamanho de lençóis. Esfregou o fogão a lenha antigo até conseguir acendê-lo. Lavou panelas enferrujadas que encontrou num armário podre. Cada movimento era uma luta contra o cansaço, contra a dor nas costas, contra a vontade de simplesmente desistir e se jogar no chão. Mas desistir significava morrer, e ela tinha uma vida dentro dela que dependia de sua teimosia. No segundo dia, uma vizinha apareceu. Marina estava no quintal tentando arrancar o mato com as mãos quando ouviu uma voz atrás dela. "Então é verdade que tem alguém morando aqui de novo." Ela se virou. Uma mulher de uns 70 anos, magra, de chinelo de dedo e vestido florido, a observava com curiosidade. Trazia uma cesta na mão. Eu sou Marina. Vim morar aqui. Eu sei quem você é, menina. Notícia corre rápido em cidade pequena. Você é a viúva do Roberto, neto do seu Joaquim." Marina piscou, surpresa. "A senhora conheceu meu sogro?" "Conheci o pai dele, o velho Joaquim. Homem trabalhador, honesto. Morreu faz mais de 20 anos, mas ninguém esquece." A mulher estendeu a cesta. Trouxe pão de queijo, um pedaço de queijo Minas e goiabada. "Imagino que você não tenha muita coisa aí dentro." Marina sentiu os olhos encherem de lágrimas novamente. "Gentileza, que coisa rara." "Muito obrigada, senhora." "Dona Aparecida, moro ali embaixo, na casinha branca perto do rio. Se precisar de alguma coisa, pode chamar." Ela olhou para a casa destruída. "Mas vou te falar com sinceridade, menina. Esse lugar não é para você. Está caindo aos pedaços. E tem gente aqui ao redor que não vai gostar de ver você morando aqui." "Que gente?" Dona Aparecida baixou a voz, como se tivesse medo de ser ouvida. "Valdecir, o fazendeiro que tem as terras ao lado. Ele sempre quis esse pedaço de terra, mas nunca conseguiu comprar, porque o velho Joaquim nunca quis vender. Agora que a propriedade está abandonada faz anos, ele anda dizendo que vai entrar na justiça para tomar posse por abandono." Marina sentiu um frio na barriga. "Mas a propriedade não está abandonada. Está no nome do meu sogro e eu sou herdeira legal." "Pode até ser, menina, mas Valdecir tem dinheiro, tem advogado, tem influência na cidade. E você?" Dona Aparecida olhou para a barriga de Marina. "Você está sozinha e grávida. Não vai ser fácil." Depois que a vizinha foi embora, Marina sentou na varanda podre e comeu o pão de queijo devagar, saboreando cada pedaço. Era o primeiro alimento decente que tinha em dias. Ela olhou para a garagem velha nos fundos. A porta de madeira estava trancada com um cadeado grosso, completamente enferrujado. Algo naquela construção a incomodava. Por que trancar uma garagem velha? O que teria lá dentro de tão importante? Mas ela estava cansada demais para investigar. Voltou para dentro e continuou limpando. À noite, os sons ficavam piores. Marina estava deitada no colchão velho quando ouviu passos. Lá fora, alguém caminhando devagar ao redor da casa. Ela congelou, o coração disparando.
Pegou uma faca de cozinha que tinha deixado ao lado da cama e ficou imóvel, mal respirando. Os passos continuaram. Circundaram a casa toda. Pararam perto da garagem. Ela ouviu o som de metal batendo em metal. Alguém mexendo no cadeado? Marina quis gritar, mas a voz não saiu. Ficou ali, paralisada, rezando para quem quer que fosse lá fora fosse embora. Depois de longos minutos, os passos se afastaram. Silêncio. Ela não dormiu o resto da noite. Na manhã seguinte foi verificar. Havia pegadas na terra ao redor da garagem. Pegadas de botas grandes. E o cadeado tinha marcas recentes de ferramentas. Alguém tinha tentado arrombar. Marina sentiu o medo dar lugar à raiva. Alguém estava tentando invadir sua propriedade. Queriam assustá-la. Queriam que ela fosse embora. Mas para onde ela iria? Naquele mesmo dia, ele apareceu. Marina estava tentando consertar uma janela quando uma caminhonete 4x4 enorme, branca e maculada, subiu a trilha e parou em frente à casa. Um homem desceu, alto, barrigudo, de uns 50 anos, chapéu de couro, roupa de fazendeiro rica. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Você deve ser a Marina, certo? Viúva do Roberto? Quem quer saber? Valdecir Costa. Sou dono das terras ao lado. Ele tirou o chapéu, fingindo educação. Vim dar as boas-vindas. E bem, oferecer uma ajuda. Que tipo de ajuda? Olha, menina, eu vou ser direto. Esse lugar aqui não presta, está caindo aos pedaços. Você está grávida, sozinha. Não é lugar para você. Ele abriu a carteira e tirou um cheque. Estou disposto a pagar R$50 mil por essa propriedade. Você pega o dinheiro, aluga um apartamento legal na cidade, cuida do seu bebê em paz. Marina olhou para o cheque. R$50 mil. Era muito dinheiro. Mais dinheiro do que ela tinha visto na vida. Mas algo naquele homem a incomodava profundamente. O jeito que ele olhava ao redor. A pressa. O nervosismo mal disfarçado. E se eu não quiser vender? O sorriso de Valdecir desapareceu. Seria uma péssima decisão. Esse lugar tem muitos problemas. Infiltração, cupim, risco de desabamento. Seria uma pena se algo acontecesse com você aqui. Ele colocou o chapéu de volta. Pensa no meu oferecimento, mas não demora muito. Ofertas assim não ficam na mesa para sempre. Ele entrou na caminhonete e foi embora, deixando uma nuvem de poeira. Marina ficou parada, tremendo. Não era um oferecimento, era uma ameaça. Naquela tarde, ela decidiu investigar a garagem. Pegou uma marreta velha que encontrou no galpão e foi até lá. O cadeado estava tão enferrujado que se partiu com 3 golpes. A porta resistiu, as dobradiças gemendo, mas finalmente cedeu. Lá dentro estava escuro e cheirava a mofo e madeira podre. Marina acendeu a lanterna do celular e iluminou o interior. Havia um carro velho, anos 60, completamente enferrujado, com as rodas carecas. Ferramentas antigas penduradas nas paredes, latas de tinta ressecadas. E no fundo, uma bancada de madeira com caixas empilhadas. Marina se aproximou. As caixas estavam lacradas com fita adesiva que já estava se desfazendo. Ela abriu a primeira. Documentos, centenas de documentos velhos, certidões, recibos, papéis amarelados. Ela folheou alguns. Eram registros antigos, de décadas atrás, nomes que ela não conhecia, datas dos anos 50, 60. Na segunda caixa, encontrou fotos. Dezenas de fotos em preto e branco. Homens de macacão, trabalhadores em frente à garagem. Um deles, mais velho, de bigode grande, ela reconheceu de uma foto que Roberto tinha. Era seu Joaquim, o avô dele. E no verso de uma foto, escrito a lápis: 1964, o que construímos ficará guardado. Marina sentiu um arrepio. O que aquilo significava? Na terceira caixa, no meio de mais papéis, encontrou algo diferente. Uma caixa de metal menor, do tamanho de uma caixa de sapatos, fechada com um lacre de cera quebrado. Com as mãos tremendo, Marina abriu. Lá dentro, envolto em pano oleado amarelado, um envelope lacrado, grosso, pesado. No envelope, escrito com letra caprichada:
Para meu neto Roberto, abrir somente em necessidade extrema. Marina olhou ao redor, como se alguém pudesse estar vendo. O coração batia descompassado. Aquilo era para Roberto. Mas Roberto estava morto. E ela era a viúva, a herdeira. Com dedos trêmulos, ela rompeu o lacre. Lá dentro havia várias folhas de papel, escritas à mão com tinta azul desbotada. Uma carta, longa. Marina começou a ler. Roberto, meu neto querido, se você está lendo esta carta, é porque está passando por dificuldades graves. Espero que nunca precise abrir este envelope. Mas se a vida foi dura com você, como foi comigo, então precisa saber a verdade sobre nossa família e sobre o que está escondido aqui. Em 1964, quando o golpe militar aconteceu, eu e mais 10 companheiros trabalhadores da construção civil estávamos assustados. O país estava mudando. Havia perseguição política, confisco de bens, medo em todo lugar. Nós éramos homens simples, operários, mas tínhamos economizado durante 20 anos. Cada centavo que ganhávamos, guardávamos. Compramos terras juntos, 3 fazendas na região. Queríamos ter nosso próprio pedaço de chão, nossa segurança. Mas quando começaram as prisões e confiscos, ficamos com medo. Decidimos esconder tudo. Vendemos tudo o que podíamos e compramos ouro, 180 barras. Escondemos aqui, nesta garagem, enterrados sob o piso de madeira. Marcamos o lugar, a terceira tábua da esquerda. Cavando 80 centímetros, você encontrará tudo protegido por lona e cal. Junto com o ouro estão as escrituras originais das 3 fazendas que compramos. E há dinheiro antigo também, que na época valia muito. Eu fui escolhido pelos companheiros para ser o guardião. Eles confiaram em mim. Mas a maioria morreu ao longo dos anos. Alguns na ditadura, outros de velhice, de doença. Agora sobrou só eu. Estou velho, Roberto. Sei que não vou durar muito, e seu pai, meu filho, nunca foi de confiar. Por isso estou deixando tudo para você. Use esse patrimônio com sabedoria. Ajude quem precisa. Honre a memória dos homens que trabalharam a vida toda para juntar isso. Está tudo enterrado, esperando, 40 anos esperando. Faça bom uso, meu neto, com amor, seu avô Joaquim, 1985. Marina leu a carta 3 vezes, depois 4, depois parou de contar. As mãos tremiam tanto que o papel balançava. Ouro, 180 barras de ouro, escrituras de fazendas, enterrado ali, sob seus pés. Ela olhou para o chão de tábuas da garagem, contou. Terceira tábua da esquerda. Estava ali, a fortuna estava ali, esperando há 40 anos. E de repente tudo fez sentido. Valdecir querendo comprar a propriedade. As tentativas de arrombar a garagem à noite, a pressão. Eles sabiam. De alguma forma, alguém sabia que havia algo valioso escondido ali. E Marina estava sozinha, grávida, no meio do nada, sentada em cima de uma fortuna que homens gananciosos matariam para ter. Marina passou a noite em claro, a carta do avô de Roberto dobrada dentro da blusa contra o peito. Não conseguia parar de pensar. Ouro, 180 barras. Quanto isso valia hoje em dia? Milhões? Dezenas de milhões? E as fazendas? 3 propriedades que os operários tinham comprado nos anos 50 e 60. Quanto valeriam agora, depois de décadas de valorização? Ela estava sentada em cima de uma fortuna e completamente vulnerável. Ao amanhecer, tomou uma decisão. Não podia escavar sozinha. Precisava de ajuda. Mas em quem confiar? Lembrou-se de Dona Aparecida. A velha senhora havia sido gentil. Mais importante, ela conhecera seu Joaquim. Falara dele com respeito, com carinho. Talvez pudesse confiar nela. Mas havia outro problema. Se escavasse durante o dia, alguém poderia ver. Valdecir ou seus capangas poderiam estar vigiando. Precisava ser à noite. E precisava ser rápido. Marina desceu o morro cambaleante até a casinha branca de Dona Aparecida. Bateu na porta. A velha abriu, surpresa de vê-la tão cedo. Marina, que aconteceu, menina? Você está pálida. Dona Aparecida,
Eu preciso de ajuda e preciso que a senhora confie em mim. A velha a fez entrar. Serviu café quente e pão com manteiga. Marina comeu devagar, juntando coragem. A senhora conheceu meu sogro, o avô do Roberto? Seu Joaquim? Conheci bem, era um homem bom, trabalhador, honesto até os ossos. A senhora sabe se ele deixou algo para trás? Algo importante? Dona Aparecida ficou muito quieta. Seus olhos velhos estudaram Marina por um longo momento. Por que você pergunta? Marina tirou a carta de dentro da blusa e a colocou sobre a mesa. Encontrei isso ontem, na garagem. Dona Aparecida pegou a carta com mãos trêmulas. Leu devagar, movendo os lábios. Quando terminou, seus olhos estavam marejados. Meu Deus do céu! Então era verdade. A senhora sabia? Havia rumores, coisas que se falavam na cidade, que seu Joaquim e os companheiros dele tinham escondido algo valioso durante a ditadura. Mas ninguém sabia o quê, nem onde. Muita gente procurou. Depois de anos sem achar nada, todo mundo esqueceu. Virou lenda. Ela olhou para Marina. Mas não era lenda, era? Não, está tudo ali, enterrado na garagem. E Valdecir sabe, acho que desconfia, por isso quer me expulsar. Dona Aparecida assentiu lentamente. Você precisa de ajuda para escavar, e precisa fazer à noite sem ninguém ver. Pensei em pedir ajuda à senhora, mas não quero colocá-la em perigo. A velha deu uma risada seca. Menina, tenho 73 anos, perigo é o de menos, mas eu não tenho mais força para cavar. Quem tem é meu filho, Otávio. Ele mora comigo, é homem de confiança. Se eu pedir, ele ajuda. E foi assim que naquela mesma noite, Marina, Dona Aparecida e Otávio, um homem de uns 45 anos, forte, de poucas palavras, subiram o morro com paz, lanternas e nervosismo. Otávio arrancou as tábuas do chão da garagem. Elas estavam velhas, podres, cederam fácil. Ele contou, terceira da esquerda, começou a cavar. A terra estava compactada, dura, 80 centímetros. Otávio cavou por 40 minutos, suando, com Marina e a mãe iluminando com lanternas, corações batendo descompassados. Então a pá bateu em algo sólido. Tem algo aqui, Otávio sussurrou. Ele cavou ao redor. Marina desceu no buraco com ele. Juntos, puxaram. Era uma lona grossa, impermeável, envolvendo algo pesado. Tiraram a lona. Embaixo, camadas de sacos plásticos grossos, e dentro dos sacos, latas metálicas, grandes, lacradas com solda. Otávio ergueu uma das latas para fora do buraco. Era pesadíssima. Ele colocou no chão, pegou um pé de cabra e forçou a tampa. A lata abriu com um chiado, e lá dentro, envolvidas em pano oleado, perfeitamente preservadas, estavam as barras de ouro. Pequenas, retangulares, amarelas brilhando à luz das lanternas, cada uma marcada com 500 rasm e um selo antigo. Marina cobriu a boca com as mãos para não gritar. Dona Aparecida fez o sinal da cruz. Otávio simplesmente olhou, boquiaberto. Meu Deus, sussurrou Marina. É verdade. É tudo verdade. Cavaram mais. Encontraram mais latas. No total, 12 latas enormes, cada uma com 15 barras de ouro. 180 barras. Exatamente como a carta dizia. E no fundo do buraco, em uma caixa de madeira forrada com plástico, maços e maços de dinheiro antigo. Cruzeiros, notas amareladas, com a cara de presidentes que Marina nem reconhecia. E 3 envelopes grandes com escrituras originais, carimbadas, assinadas. Eles trabalharam em silêncio, tirando tudo do buraco e guardando dentro da casa, no quarto dos fundos, sob o piso solto que Marina havia descoberto dias antes. Esconderam tudo. Depois cobriram o buraco novamente, recolocaram as tábuas, jogaram terra e entulho por cima. Quando terminaram, já passava das 3 da manhã. Estavam exaustos, sujos, suados, mas tinham conseguido. Dona Aparecida segurou as mãos de Marina. Você precisa legalizar isso, menina, e rápido, antes que alguém tente tomar de você. Como? Eu não tenho dinheiro para advogado. Minha sobrinha, ela é advogada em Belo Horizonte. É gente boa.
Vou ligar para ela amanhã. Marina quis chorar de alívio, mas não tinha tempo para lágrimas. Ainda havia muito a fazer. Nos dias seguintes, as coisas começaram a se movimentar. Primeiro, apareceu Neuza. Marina estava varrendo a varanda quando uma mulher de uns 40 anos, loira, oxigenada, roupa cara, óculos escuros gigantes, chegou em um carro importado. "Você é Marina?" Ela perguntou, tirando os óculos com drama. "Sou. Prazer. Sou Neuza Ferreira da Silva, prima de 2º grau do seu falecido marido." Ela sorriu, mas era um sorriso de cobra. "Vim conversar sobre a herança." "Que herança?" "Essa propriedade. Pertencia ao meu tio-avô Joaquim. Eu também tenho direitos sobre ela. Acho que precisamos resolver isso de forma amigável. Dividir os bens, meio a meio. Você fica com metade, eu fico com metade." Marina sentiu a raiva ferver. "Você nunca apareceu antes. Roberto morreu há 6 meses e você nunca deu as caras. Agora que estou morando aqui, quer dividir?" Neuza deu de ombros. "Não sabia da existência dessa propriedade, mas agora sei e tenho direitos legais. Se você não aceitar um acordo amigável, vou entrar na justiça. E acredite, meu advogado é muito bom." Ela deixou um cartão sobre a mesa e foi embora. No dia seguinte, apareceu outro, Dr. Augusto Vilela, advogado da cidade, homem de uns 50 anos, terno caro, sorrisinho falso. "Dona Marina, vim oferecer meus serviços. Soube que a senhora está tendo problemas com a documentação desta propriedade. Posso resolver tudo para a senhora. Regularizar, tirar escrituras novas, resolver pendências. Meus honorários são muito acessíveis. Não tenho dinheiro para contratar advogado." "Não precisa pagar agora. Podemos fazer um acordo. Quando a propriedade estiver legalizada e você vender, me paga uma porcentagem. Que tal? 30% do valor da venda?" 30%. O homem queria roubar. "Vou pensar", Marina disse, só para se livrar dele. Mas Dr. Augusto não foi embora tão fácil. "Sabe, dona Marina, esta região tem muitas irregularidades de terra. Já vi várias pessoas perderem propriedades por falta de documentação correta. Seria uma pena se isso acontecesse com a senhora, principalmente estando grávida, tão vulnerável." Ele sorriu. "Pense bem, minha oferta não vai durar para sempre." Mais uma ameaça velada. Quando ele foi embora, Marina sentou e chorou de frustração. Estavam todos contra ela. Valdecir querendo expulsá-la, Neuza querendo metade, Dr. Augusto querendo explorar. Ela estava cercada de abutres. Foi quando Dona Aparecida chegou com a sobrinha, doutora. Lívia era uma mulher de uns 35 anos, morena, óculos, séria, com uma pasta cheia de papéis. Ela ouviu toda a história de Marina. Pediu para ver a carta de seu Joaquim, examinou as escrituras antigas, pediu para ver os documentos de casamento de Marina e Roberto, certidão de óbito dele. Depois de 2 horas analisando tudo, ela olhou para Marina e disse: "Você tem um caso sólido. Roberto era herdeiro único de seu Joaquim. Você, como viúva, herda tudo. A propriedade é legalmente sua. Neuza não tem direito nenhum. Ela seria herdeira apenas se não houvesse descendentes diretos, e Roberto era descendente direto. Valdecir não pode fazer nada, e Dr. Augusto é um picareta conhecido na região. Já foi processado por estelionato." Marina sentiu um alívio enorme. "E o ouro? E as escrituras das fazendas?" Doutora Lívia suspirou. "Aí fica mais complicado. O ouro precisa ser declarado. Você vai ter que pagar impostos sobre ele. E as fazendas? Vamos ter que investigar se ainda estão registradas nos nomes antigos, se foram vendidas, se há ocupações irregulares. Vai dar trabalho, mas vamos resolver. Quanto você cobra? Minha tia pediu que eu te ajudasse. Não vou cobrar nada agora. Quando você vender o ouro e conseguir se organizar financeiramente, a gente acerta. Mas vou fazer um contrato justo. Nada de 30%. Marina não aguentou. Abraçou a advogada e chorou.
Pela primeira vez em meses, sentiu que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem dar certo. Mas a guerra estava apenas começando. Naquela mesma noite, Valdecir mandou seus homens. Marina estava dormindo quando ouviu o barulho de caminhonetes chegando. Vozes. Muitas vozes. Ela se levantou, o coração disparado, e olhou pela janela. 4 homens. Grandes, com lanternas e ferramentas. Eles foram direto para a garagem. Marina pegou o celular tremendo e ligou para Otávio. Eles estão aqui. Estão tentando invadir. Aguenta aí, já vou. Ela ouviu os homens forçando a porta da garagem. Ouviu o barulho de tábuas sendo arrancadas. Eles estavam cavando, procurando o ouro. Mas não iam achar nada, porque Marina já tinha tirado tudo. 15 minutos de terror até Otávio chegar. Ele não veio sozinho, trouxe vizinhos, 5 homens com paus, foices, lanternas. Saiam daqui! Otávio gritou. Isso é invasão de propriedade. Os capangas de Valdecir se viraram, assustados. Um deles, o maior, avançou. O patrão mandou a gente verificar o terreno. Ele vai comprar isso aqui. Não vai comprar nada. A dona não quer vender. E vocês estão invadindo. Vou chamar a polícia. Otávio já estava com o celular na mão. Os homens hesitaram, olharam uns para os outros, não esperavam resistência. O patrão não vai gostar disso. O grandalhão rosnou. Diga para o seu patrão que se ele colocar o pé aqui de novo, vai preso. Otávio respondeu. Eles foram embora, mas Marina sabia. Aquilo não tinha acabado. A guerra estava declarada. A advogada doutora Lívia não perdeu tempo. Na manhã seguinte à tentativa de invasão, ela protocolou 3 ações judiciais simultâneas. A primeira era uma medida protetiva contra Valdecir, com base na tentativa de invasão e nas ameaças. Anexou o depoimento de Otávio e dos vizinhos como testemunhas. Pediu restrição judicial para que Valdecir não pudesse se aproximar da propriedade sob pena de prisão. A segunda era um processo de interdito proibitório, garantindo oficialmente a posse de Marina sobre o imóvel e impedindo qualquer tentativa de despejo ou uso capião. A terceira era uma notificação extrajudicial para Neuza, exigindo que ela apresentasse provas documentais de seu suposto parentesco e direito à herança. Se não apresentasse em 10 dias, seria considerada litigante de má-fé. Tudo fundamentado, carimbado, protocolado. Doutora Lívia também tomou outra providência crucial. Registrou oficialmente a descoberta do ouro e das escrituras junto à Receita Federal, apresentando a carta de seu Joaquim como prova de origem lícita do patrimônio. Foi transparente, declarou tudo. Se tentarmos esconder, vamos ter problemas maiores, ela explicou a Marina. Assim fazemos tudo legal. Vai ter imposto? Vai. Mas você ainda vai ficar rica. E ninguém pode dizer que você roubou ou escondeu nada. Marina concordou. Tinha medo, mas confiava na advogada. Enquanto os processos judiciais corriam, Marina precisava resolver algo imediato, proteger fisicamente o ouro. Não podia deixar tudo escondido embaixo do piso da casa. Se Valdecir ou seus capangas voltassem com mais violência, ela poderia perder tudo. Doutora Lívia arranjou uma reunião com o gerente do Banco do Brasil em Barbacena. Um homem sério, de meia idade, que inicialmente olhou para Marina com desconfiança. Uma mulher grávida, pobre, de roupas simples, querendo alugar o maior cofre disponível. Mas quando doutora Lívia apresentou a documentação, o inventário do ouro, as escrituras das fazendas, o processo judicial, tudo devidamente registrado e legalizado, o gerente mudou completamente de postura. Senhora Marina, será uma honra ter a senhora como nossa cliente, ele disse, quase se curvando. Marina alugou 3 cofres grandes. Naquela mesma tarde, com escolta policial arranjada por doutora Lívia, transportaram as 180 barras de ouro da casa para o banco. Cada barra foi pesada, fotografada, catalogada, tudo documentado. Quando a última barra foi guardada e o cofre trancado, Marina sentiu um peso enorme sair dos ombros.
Pela primeira vez em semanas, conseguiu respirar fundo sem sentir aquele aperto no peito. O ouro estava seguro. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Valdecir recebeu a notificação judicial e ficou furioso. Tentou intimidar doutora Lívia, ligando para o escritório dela, fazendo ameaças veladas. Você não sabe com quem está mexendo, ele rosnou pelo telefone. Eu tenho amigos poderosos, vou acabar com sua carreira. Mas doutora Lívia, esperta, gravou tudo e anexou como prova adicional. O juiz, ao ler as transcrições das ameaças, ficou indignado. Não só concedeu a medida protetiva, como determinou que Valdecir fosse investigado por ameaça e coação no curso do processo. Valdecir estava proibido de chegar a menos de 500 metros da propriedade de Marina. Se desobedecesse, seria preso imediatamente. Neuza tentou um caminho diferente. Contratou um advogado barato e tentou apresentar documentos provando o parentesco. Levou certidões adulteradas, declarações de parentes que supostamente confirmavam que ela era prima de Roberto. Mas, doutora, Lívia não era advogada de meia tigela. Ela contratou um investigador particular, um ex-policial chamado Marcelo, especializado em fraudes genealógicas. Em 2 dias, Marcelo destruiu toda a farsa de Neuza. Descobriu que ela nem era da família Ferreira. Na verdade, chamava-se Neuza Aparecida dos Santos. Tinha múltiplas passagens pela polícia por estelionato e havia um padrão. Ela vasculhava obituários em jornais, identificava famílias com heranças complicadas, forjava documentos alegando parentesco distante e tentava extorquir acordos financeiros. Ela já tinha feito isso com pelo menos 5 famílias diferentes. Algumas tinham pago só para se livrar do problema. Outras tinham desistido de lutar porque não tinham dinheiro para advogado. Mas Marina tinha a doutora Lívia. A advogada apresentou todo o dossiê ao juiz. Neuza foi intimada a depor. Sob pressão, ela confessou tudo. Foi denunciada por estelionato, falsidade ideológica, fraude processual e formação de quadrilha, porque trabalhava com um falsificador de documentos. O juiz determinou prisão preventiva. Neuza foi levada algemada da sala de audiência, gritando que era injustiça, que ela tinha direitos, que ia processar todo mundo. Marina, que estava presente na audiência, apenas observou em silêncio. Não sentiu prazer na desgraça da mulher, mas sentiu justiça sendo feita. Dr. Augusto, o advogado corrupto que tinha tentado explorar Marina, também não teve fim melhor. Quando soube que Marina tinha legalizado tudo com outra advogada, ele ficou furioso. Tentou entrar com uma ação, alegando que tinha sido contratado verbalmente e tinha direito a honorários. Mas Marina, aconselhada por doutora Lívia desde o início, tinha gravado todas as conversas com ele. Tinha as mensagens de WhatsApp onde ele oferecia os serviços de forma predatória. Tinha testemunhas. Doutora Lívia não apenas contestou a ação, como apresentou queixa na OAB contra Dr. Augusto por conduta antiética, tentativa de exploração de cliente vulnerável e cobrança de honorários abusivos. A OAB instaurou um processo disciplinar. Durante a investigação, descobriram que Dr. Augusto tinha um histórico. Ele fazia isso sistematicamente. Procurava pessoas pobres com heranças complicadas, oferecia ajuda e depois cobrava percentuais absurdos ou simplesmente se apropriava de parte dos bens. Ele tinha feito isso com uma viúva idosa que perdeu metade da herança do marido para ele. Tinha feito com um jovem órfão que acabou sem nada. Tinha feito com uma família de agricultores que quase perdeu a terra. A OAB cassou a licença dele por 5 anos. Ele não podia mais advogar. Seu escritório fechou. Sua reputação foi destruída. Alguns clientes antigos que descobriram as falcatrinas entraram com ações de indenização contra ele. Marina soube depois que ele tinha aberto uma lojinha de materiais de construção na periferia de Barbacena, trabalhando no balcão, atendendo clientes, carregando sacos de cimento. O ego do homem foi completamente destruído.
Enquanto os inimigos caíam um a um, Marina cuidava de legalizar seu patrimônio. A Receita Federal avaliou o ouro oficialmente, 180 barras de 500 gramas cada, 90 quilos de ouro puro. Com a cotação do ouro naquele mês, cada grama valia aproximadamente R$ 320. Fazendo as contas, 90 mil gramas multiplicado por R$ 320 dava R$ 28.800.000. Marina quase desmaiou quando viu o número. Mas havia impostos. Imposto sobre herança, que em Minas Gerais era de 5% sobre o valor total. Mais imposto de renda sobre ganho de capital, caso ela vendesse o ouro, que seria de 15% sobre a valorização. Depois de todos os impostos, taxas, honorários advocatícios, ela ficaria com aproximadamente R$ 21 milhões em valor líquido se vendesse todo o ouro. 21 milhões! Mas doutora Lívia aconselhou: não vende tudo de uma vez. Ouro é reserva de valor. Vende metade agora para você se organizar, resolver tudo, investir. A outra metade você guarda. Ouro se valoriza com o tempo. Daqui 10, 20 anos vai valer muito mais. Marina seguiu o conselho. Vendeu metade das barras para uma empresa especializada em compra de metais preciosos. O dinheiro caiu na conta. 10,5 milhões. Era a primeira vez na vida que Marina via mais de R$ 1.000 na conta. Agora tinha 10 milhões. Ela sentou no chão e chorou por 1 hora. Mas as fazendas ainda precisavam ser resolvidas. As 3 escrituras que estavam enterradas junto com o ouro eram de propriedades rurais que os operários tinham comprado coletivamente nos anos 50 e 60. Doutora Lívia contratou um despachante especializado em regularização fundiária e foi atrás dos registros. A primeira fazenda, chamada Fazenda Boa Vista, tinha 150 hectares. Estava registrada no nome de 3 operários: Joaquim Ferreira da Silva, o avô de Roberto, Antônio Pereira dos Santos e José Alves da Costa. Os 3 tinham morrido. Joaquim deixou Roberto como herdeiro. Antônio e José não tinham herdeiros, eram solteiros, não tinham filhos. A segunda fazenda, Sítio São José, tinha 120 hectares. Estava registrada no nome de 4 operários, todos mortos, todos sem herdeiros. A terceira, Fazenda Santa Clara, tinha 180 hectares. Mesma história. Somadas, as 3 propriedades totalizavam 450 hectares. O pulo do gato era a procuração. Seu Joaquim, como guardião do patrimônio coletivo, tinha registrado em cartório em 1965 uma procuração pública, dando a ele e a seus descendentes diretos plenos poderes sobre aquelas terras caso os proprietários originais morressem sem herdeiros. Essa procuração era válida, estava registrada, reconhecida, carimbada. Dora. Lívia entrou com ação de inventário múltiplo, provando que todos os proprietários originais tinham morrido sem herdeiros, que Joaquim era o guardião legal, que Roberto era o único herdeiro de Joaquim e que Marina era a viúva de Roberto. O processo demorou 4 meses. Houve contestações de um suposto primo distante de um dos operários mortos, mas o cara não conseguiu provar parentesco e foi desmascarado. Houve tentativa de um grileiro que alegava ter comprado uma das fazendas nos anos 80, mas a suposta escritura era falsa e ele foi processado. No final, a juíza deu sentença favorável a Marina. As 3 fazendas eram legalmente dela. Um agrimensor foi contratado para medir e demarcar oficialmente as terras. E aí veio outra surpresa. As fazendas tinham se valorizado absurdamente. A região tinha crescido, a agricultura tinha prosperado, a demanda por terras tinha explodido. A Fazenda Boa Vista, 150 hectares, valia no mercado R$ 7 milhões. O Sítio São José, 120 hectares, valia 5.800.000. A Fazenda Santa Clara, 180 hectares, valia R$ 9.200.000. Total, R$ 22 milhões em terras.
Somando com os 10,5 milhões que ela já tinha do ouro vendido, mais os 10,5 milhões em ouro que ainda tinha guardado no cofre, Marina tinha um patrimônio total de 43 milhões de reais. 43 milhões. A viúva grávida que tinha sido despejada, que tinha dormido num colchão podre, que tinha comido pão velho por dias, agora tinha 43 milhões de reais. Mas a história ainda não tinha acabado. Porque Valdecir, vendo que ia perder tudo, que Marina ia legalizar as terras e o ouro, que ia ficar rica enquanto ele ia ser processado e possivelmente preso, decidiu fazer uma última jogada desesperada. Ele subornou um oficial de justiça corrupto chamado Carlos Henrique. Pagou 20 mil reais para o homem forjar um mandado de despejo falso. O documento parecia oficial. Tinha carimbos, assinaturas, número de processo, inventado, tudo. Valdecir convenceu 2 policiais militares jovens, inexperientes, de que o mandado era legítimo. Os policiais, sem desconfiar, concordaram em acompanhá-lo para garantir o cumprimento da lei. Valdecir também contratou uma empresa de mudanças, dizendo que precisava remover os pertences de uma inquilina inadimplente. Era uma sexta-feira de manhã. Marina estava grávida de 8 meses e meio. A barriga estava enorme. Ela mal conseguia andar. Estava sozinha em casa. Dona Aparecida tinha ido à cidade. Otávio estava trabalhando. Quando as caminhonetes chegaram, Marina estava na cozinha preparando o almoço. Ouviu o som de motores. Olhou pela janela e viu a caminhonete de Valdecir, uma viatura policial e um caminhão de mudanças. O coração dela disparou. Valdecir desceu com um sorriso vitorioso no rosto. Trazia um papel na mão. Os 2 policiais vieram atrás dele, sérios, profissionais. Os funcionários da mudança ficaram no caminhão esperando ordens. Marina saiu na varanda, as pernas tremendo. "O que vocês querem?" Valdecir acenou o papel no ar como se fosse um troféu. "Mandado de despejo, Marina. Ordem judicial. Você tem 1 hora para recolher suas coisas e sair. Depois disso, tudo que estiver aqui dentro será removido e a propriedade será lacrada." Marina sentiu as pernas bambearem. Segurou-se no batente da porta. "Despejo? Mas eu ganhei todos os processos. A propriedade é minha." "Não segundo este documento." Valdecir retrucou, estendendo o papel para um dos policiais. O policial pegou, examinou. Era um rapaz jovem, de uns 25 anos, que parecia genuinamente acreditar que estava cumprindo a lei. "Senhora, o mandado parece estar em ordem. A senhora precisa desocupar o imóvel." Marina sentiu o desespero subir pela garganta. Mas então lembrou. Lembrou de tudo que tinha passado. Lembrou de doutora Lívia. Lembrou que não era mais a mulher assustada e vulnerável de meses atrás. Ela tinha recursos agora, tinha apoio, tinha justiça do seu lado. Com mãos trêmulas, pegou o celular do bolso. "Eu quero verificar esse mandado," ela disse, mantendo a voz firme apesar do medo. "Vou ligar para minha advogada." "Não precisa ligar para ninguém," Valdecir rosnou. "É ordem judicial. Tem que ser cumprida." "Oficial," Marina se dirigiu ao policial. "Eu tenho o direito de verificar a legitimidade do documento antes de ser despejada, não tenho?" O policial hesitou. Olhou para o colega. Os 2 trocaram olhares. "Bem, tecnicamente sim. A senhora pode verificar." Marina discou para a doutora Lívia e colocou no viva-voz. O telefone tocou 3 vezes antes dela atender. "Marina, tudo bem?" "Doutora, estão aqui com um mandado de despejo. Valdecir trouxe polícia, caminhão de mudança. Dizem que tenho que sair." Do outro lado da linha, houve um silêncio. Depois, a voz de doutora Lívia ficou perigosamente calma. "Me passa o número do processo que está no mandado." Marina pegou o papel das mãos do policial. Leu o número em voz alta, devagar, conferindo cada dígito. Doutora Lívia digitou no sistema do tribunal. Marina podia ouvir o som do teclado. 5 segundos. 10. 15. Então,
Esse processo não existe. As palavras caíram como uma bomba. Os policiais congelaram. Valdecir ficou pálido. Como assim não existe? O policial perguntou. Exatamente o que eu disse, oficial. A voz de doutora Lívia saiu alta e clara pelo viva-voz. O número de processo que está nesse mandado não existe no sistema do tribunal. É falso, forjado. Vocês estão sendo usados para cometer um crime. O policial mais jovem ficou vermelho de raiva. Virou-se para Valdecir. O senhor nos enganou? Não, não. Valdecir gaguejou. Deve ser erro do sistema. O oficial de justiça me passou esse mandado. Eu não sabia. Que oficial de justiça? Doutora Lívia perguntou. Carlos Henrique. Anotem esse nome, oficiais. Doutora Lívia ordenou. Isso é falsificação de documento público, uso de documento falso, tentativa de esbulho possessório e corrupção ativa. São crimes graves. Prendam esse homem. Agora. O policial mais velho pegou o rádio. Base, aqui é viatura 305. Precisamos de apoio. Temos uma situação de flagrante aqui. Prisão por falsificação de documento. Valdecir percebeu que tinha perdido. Tentou correr. Deu 3 passos em direção à caminhonete. Mas o policial mais jovem era rápido. Correu atrás, alcançou Valdecir em segundos e o derrubou no chão. O homem barrigudo caiu de cara na terra, gritando, isso é injustiça! Eu não fiz nada! Vocês não podem me prender! Pode sim, senhor, o policial disse, colocando as algemas. Está preso em flagrante por uso de documento falso e tentativa de despejo ilegal. Vai ter que vir com a gente para a delegacia. Os funcionários da mudança, que tinham assistido tudo, entraram no caminhão e foram embora rapidamente. Não queriam envolvimento. Valdecir foi colocado na viatura, ainda gritando, ainda protestando. A caminhonete dele ficou para trás. Seria apreendida como prova. Antes de irem embora, o policial mais velho se aproximou de Marina. Me desculpe, senhora. A gente não sabia. Ele nos enganou. A gente achou que estava cumprindo a lei. Marina acenou que estava tudo bem. Ela estava tremendo tanto que mal conseguia ficar em pé. Quando a viatura foi embora, Dona Aparecida chegou correndo, ofegante. Marina, eu vi a polícia. O que aconteceu? Marina contou tudo. A velha senhora a abraçou e Marina finalmente desabou. Chorou. Chorou de alívio, de exaustão, de medo que tinha segurado. Mas também chorou de vitória, porque ela tinha vencido. Finalmente. Os dias seguintes foram uma loucura midiática. A notícia do fazendeiro rico que tentou despejar uma viúva grávida com mandado falso se espalhou pela cidade como fogo. Os jornais locais publicaram. As rádios comentaram. As redes sociais explodiram. Valdecir virou sinônimo de escória. Sua reputação, construída ao longo de décadas, foi destruída em uma semana. Amigos o abandonaram. Parceiros de negócios cancelaram contratos. A prefeitura rescindiu as licitações que ele tinha ganhado. A investigação policial descobriu mais. Carlos Henrique, o oficial de justiça corrupto, confessou sob pressão. Revelou que não era a primeira vez que ele forjava documentos para Valdecir. Tinha feito isso pelo menos 4 vezes antes, contra outros pequenos proprietários que Valdecir queria expulsar para tomar as terras. 2 casos chegaram a ser concretizados. Famílias que tinham sido despejadas ilegalmente e perderam suas propriedades. Agora, com a verdade exposta, essas famílias entraram com ações de reintegração de posse. Valdecir foi indiciado por múltiplos crimes: falsificação de documento público, uso de documento falso, esbulho possessório qualificado, formação de quadrilha, corrupção ativa, ameaça, coação no curso do processo. O advogado dele tentou negociar, ofereceu delação premiada, mas o promotor público, indignado com a gravidade dos crimes, não aceitou. O julgamento foi rápido. Valdecir foi condenado a 8 anos de prisão em regime fechado. Perdeu todos os direitos políticos. Teve bens bloqueados para pagamento de indenizações às vítimas. Sua fazenda, orgulho de sua vida,
entrou em leilão judicial para pagar as dívidas. Marina assistiu ao julgamento. Estava sentada no fundo da sala, grávida de 9 meses, prestes a dar à luz a qualquer momento. Quando a sentença foi lida e Valdecir foi levado algemado, ela não sentiu prazer, não sentiu vingança. Sentiu apenas que a justiça, finalmente, tinha sido feita. 3 dias depois, às 4 da manhã, Marina acordou com contrações. Dona Aparecida e Otávio a levaram correndo para o hospital. O parto durou 6 horas. Foi difícil, doloroso, exaustivo. Mas quando Marina ouviu o primeiro choro da filha, quando colocaram aquele bebê pequeno, vermelho, perfeito em seus braços, ela esqueceu toda a dor. Joaquina, ela sussurrou, olhando para aqueles olhinhos escuros. Seu nome é Joaquina, por causa do seu bisavô, o homem que salvou a gente. Nos meses seguintes, Marina se dedicou a reconstruir sua vida. Vendeu metade do ouro e manteve a outra metade como investimento de longo prazo. Pagou todos os impostos, todas as taxas, todos os honorários de Doutora Lívia, que ela insistiu em pagar generosamente, apesar da advogada dizer que não precisava. Com o dinheiro, contratou uma construtora renomada de Belo Horizonte. Não queria qualquer reforma. Queria algo especial. Quero preservar a estrutura original da casa, ela explicou ao arquiteto. Meu sogro construiu isso com as próprias mãos. Não quero derrubar, quero restaurar, quero que fique bonita, mas que mantenha a história. O arquiteto, um homem sensível de uns 40 anos, entendeu perfeitamente. Ele criou um projeto lindo, preservou as paredes originais de tijolo, reforçou a estrutura, trocou todo o telhado, instalou janelas grandes de vidro que mantinham o estilo antigo, mas traziam luminosidade. A cozinha foi modernizada, mas manteve o fogão a lenha original como peça decorativa. Os quartos foram reformados, com pisos novos, mas preservando as vigas de madeira no teto. A varanda foi ampliada, com uma vista incrível para as colinas. A garagem nos fundos, onde tudo tinha começado, foi transformada em um pequeno museu. Marina contratou um museólogo para organizar tudo direito. Colocou as fotos antigas emolduradas nas paredes. A carta de seu Joaquim foi emoldurada com vidro antirreflexo e colocada em lugar de destaque. Havia um painel contando a história dos operários, do patrimônio coletivo, da decisão de enterrar tudo durante a ditadura. E no centro do museu, dentro de uma redoma de vidro, uma das barras de ouro originais, não para vender, mas para lembrar. Lembrar da luta, do trabalho, da esperança de homens simples que construíram algo maior que eles mesmos. Marina abriu o museu ao público. Entrada gratuita. Escolas da região começaram a levar alunos para visitar. A história de seu Joaquim e seus companheiros virou patrimônio cultural da cidade. Mas Marina não parou aí. Com a Fazenda Boa Vista, ela criou o Abrigo Joaquim Ferreira, um asilo municipal em parceria com a prefeitura. Mas não era um asilo qualquer, era um lugar bonito, limpo, com quartos individuais, jardins, biblioteca, sala de convivência. Marina contratou enfermeiras qualificadas, cozinheiras, cuidadores. Garantiu que os idosos tivessem atendimento médico regular, alimentação de qualidade, atividades recreativas. O asilo tinha capacidade para 40 idosos. Marina estabeleceu critério de prioridade. Pessoas sem família, sem recursos, que estivessem em situação de abandono ou vulnerabilidade. E uma vez por mês, ela passava o dia inteiro lá. Conversava com os idosos, ouvia histórias, servia comida, fazia companhia. Muitos daqueles velhinhos tinham conhecido seu Joaquim, trabalharam com ele. Eram amigos dele, eles falavam do velho Joaquim com carinho, com respeito, com saudade. Ele era um homem bom, um senhor de 86 anos, disse a Marina certa vez. Trabalhador, honesto, nunca enganou ninguém. Se dizia que ia fazer, fazia. Se prometia algo, cumpria. Homem de palavra. Marina chorava ouvindo.
porque estava entendendo cada vez mais. Seu Joaquim não era apenas um operário que juntou dinheiro. Era um homem de caráter, um homem que honrava seus compromissos, um homem que pensava no futuro. Com o sítio São José, Marina criou uma cooperativa agrícola. Dividiu a terra em lotes e arrendou para pequenos agricultores da região que não tinham terra própria. Eles plantavam, colhiam, vendiam a produção e ficavam com 70% do lucro. Os 30% restantes iam para um fundo comunitário que financiava melhorias na cooperativa, compra de tratores, sistemas de irrigação, galpões de armazenamento. Era exatamente o que seu Joaquim e seus companheiros tinham sonhado nos anos 50. Trabalhadores, donos dos meios de produção, trabalhando juntos, prosperando juntos. A cooperativa cresceu. Começou com 10 famílias. Em 2 anos, eram 25. A produção era de qualidade, orgânicos, livres de agrotóxicos. Marina ajudou a conseguir certificação. Os produtos começaram a ser vendidos em feiras especializadas em Belo Horizonte e São Paulo. Os agricultores prosperaram. Seus filhos puderam estudar, suas casas foram reformadas, eles tinham dignidade. E toda vez que Marina visitava a cooperativa, os agricultores a recebiam com festa, faziam almoço comunitário, as crianças corriam ao redor dela, as mulheres a abraçavam com gratidão. "Você mudou nossa vida", uma agricultora disse, chorando. "A gente não tinha nada. Agora a gente tem terra, tem trabalho, tem futuro." Marina sempre respondia a mesma coisa. "Não fui eu, foi o velho Joaquim. Eu só estou cumprindo o sonho dele." A fazenda Santa Clara, Marina manteve. Arrendou para uma empresa de agricultura sustentável que cultivava café especial. O contrato garantia que 50% dos trabalhadores fossem da região, com salários justos e condições dignas. A fazenda gerava renda passiva de aproximadamente R$120 mil por mês. Dinheiro suficiente para Marina viver confortavelmente pelo resto da vida sem nunca mais trabalhar. Mas Marina criou outra coisa com parte desse dinheiro: o Fundo Providência. Era um fundo de auxílio para viúvas em situação de vulnerabilidade. Mulheres como ela tinha sido, grávidas, sozinhas, desesperadas, sem ter para onde ir. O fundo oferecia 6 meses de aluguel pago, cesta básica mensal, auxílio para a compra de enxoval de bebê, curso profissionalizante gratuito, auxílio psicológico e encaminhamento para emprego. Não era caridade, era uma mão amiga, um apoio temporário para que a mulher pudesse se reorganizar, se reerguer, reconstruir a vida. Marina estabeleceu parceria com a prefeitura, com ONGs, com empresas da região. O fundo atendia inicialmente 10 mulheres por ano. Depois passou para 20. Depois 30. E Marina fazia questão de conhecer cada uma pessoalmente. Ouvia as histórias, via o desespero nos olhos delas, o mesmo desespero que ela tinha sentido, e dizia: "Eu sei pelo que você está passando. Eu passei por isso. E eu prometo, vai melhorar. Você vai conseguir. Não desista." Muitas daquelas mulheres conseguiram, terminaram os cursos, conseguiram empregos, se estabilizaram, criaram seus filhos com dignidade, e toda vez que uma delas conseguia se reerguer completamente, vinha agradecer Marina com lágrimas nos olhos. "Você salvou minha vida", elas diziam. E Marina sempre respondia: "Não fui eu, foi a providência. Eu só estou passando adiante o que recebi." Os anos passaram. Joaquina cresceu. Era uma menina linda, inteligente, cheia de energia. Marina matriculou ela na melhor escola da região, mas fez questão de que a filha crescesse com humildade, com consciência social, com gratidão. Todo mês levava Joaquina ao asilo. A menina brincava com os idosos, ouvia histórias, ajudava a servir o almoço. "Por que a gente faz isso, mãe?" Joaquina perguntou um dia, quando tinha 6 anos. Marina se ajoelhou na altura da filha. "Porque fomos abençoadas, minha filha. E quando você é abençoada, tem que passar a bênção adiante. Seu bisavô Joaquim trabalhou a vida inteira e deixou algo para nós. Agora é nossa obrigação honrar isso ajudando outras pessoas." Joaquina assentiu, séria.
Vou ajudar também quando crescer. E Marina sorriu orgulhosa. Valdecir saiu da prisão depois de 4 anos por bom comportamento. Estava velho, quebrado, humilhado. Tinha perdido tudo: a fazenda, o dinheiro, a reputação. Marina soube que ele estava morando em uma casa alugada simples, na periferia da cidade, fazendo trabalhos temporários em fazendas vizinhas. O homem que tinha sido poderoso agora trabalhava como diarista rural. Ela poderia ter sentido satisfação, poderia ter sentido vingança, mas não sentiu. Um dia, estava na cidade com Joaquina quando cruzou com ele na rua. Valdecir a viu, ficou pálido, desviou o olhar com vergonha e tentou passar rápido. Seu Valdecir, Marina o chamou. Ele parou, hesitante. Virou-se. Estava magro, envelhecido, curvado. Não tinha mais nada do homem arrogante que tinha sido. Dona Marina, ele murmurou. Como está? Sobrevivendo. Marina olhou para ele por um longo momento. Depois disse: se precisar de trabalho, a cooperativa do sítio São José está contratando. Fale com o gerente, diga que eu indiquei. Valdecir arregalou os olhos, chocado. Por quê? Depois de tudo que eu fiz? Porque todo mundo merece uma segunda chance, Marina respondeu. E por que guardar rancor só faz mal para quem guarda? Ela seguiu caminhando, de mãos dadas com Joaquina. Valdecir ficou parado ali, olhando para ela se afastar, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Marina soube depois que ele tinha aceitado o trabalho. Estava trabalhando honestamente na cooperativa. Não dava problema. Fazia seu serviço. Tinha virado outro homem. Neuza saiu da prisão depois de 1 ano e meio. Mudou-se para outro estado. Marina nunca mais ouviu falar dela. Doutor. Augusto continuou com sua lojinha de materiais de construção. Vivia modestamente. Nunca mais tentou advogar. E Marina? Marina vivia sua vida. Não era uma vida de ostentação. Ela não comprou mansão. Não comprou carro importado. Não viajava para Miami todo mês. Vivia na casa restaurada de seu Joaquim, rodeada de verde, de paz, de simplicidade. Criava a filha com amor, cuidava de seus projetos sociais, ajudava quem precisava. Toda noite antes de dormir, ia até o pequeno museu na garagem restaurada. Olhava para a foto de seu Joaquim e seus companheiros. Olhava para a carta emoldurada e sussurrava: Obrigada, avô Joaquim. Estou honrando sua memória. Prometo. Lá fora, o vento soprava suave pelas árvores. As estrelas brilhavam no céu limpo do interior. E a vida, finalmente, era boa. Porque às vezes, no momento mais escuro, quando você acha que não há mais saída, a providência age. Não através de milagres barulhentos, mas através da sabedoria de quem veio antes. Através do trabalho honesto de homens e mulheres que nunca desistiram, através de um legado construído com suor, sacrifício e esperança, através de um segredo enterrado há décadas, esperando pacientemente ser descoberto, esperando mudar tudo. E quando você é abençoado assim, quando recebe uma segunda chance, uma oportunidade de recomeçar, tem apenas uma coisa a fazer: passar adiante. Porque essa é a verdadeira riqueza, não o ouro, não as fazendas, não o dinheiro no banco. A verdadeira riqueza é poder olhar no espelho e ver alguém que honra a memória de quem veio antes. Alguém que trabalha para deixar o mundo um pouco melhor. Alguém que estende a mão para quem está caindo. Marina tinha sido salva por um homem que morreu antes dela nascer. Um homem que trabalhou a vida inteira, que juntou cada centavo, que escondeu tudo pensando no futuro. E agora ela estava salvando outros. Completando o ciclo, honrando o legado. Seu Joaquim tinha plantado uma semente há 60 anos e Marina estava colhendo os frutos, não só para ela, mas para centenas de pessoas. Essa era a vitória verdadeira. Essa era a justiça verdadeira. Essa era a providência em ação. E assim termina a história de Marina, a mulher que perdeu tudo e encontrou uma fortuna enterrada há décadas. Uma história de coragem, de justiça, de legado.
Uma história que nos lembra que mesmo nos momentos mais escuros, pode haver uma luz esperando. Se essa história te emocionou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais histórias inspiradoras como esta. E me conta nos comentários, você acredita em providência divina? Você acha que as coisas acontecem por uma razão? Já passou por alguma situação onde tudo parecia perdido, mas no final deu certo? Deixe a sua história aqui embaixo. Vamos criar uma corrente de esperança. E lembra, mesmo nos momentos mais difíceis, nunca desista, porque às vezes a virada está mais perto do que você imagina. Um abraço forte e até a próxima história.